Bom, agora vamos entender um pouquinho como trabalhar as propriedades de cada uma das tabelas. Aquelas opções que nós tínhamos de campos, formatação, agrupamento, etc., a gente pode trabalhar com aquelas opções de propriedades a qualquer momento do projeto, não precisa ser no momento da criação da tabela. Eu posso estar aqui agora, nesse momento, abrindo aqui a minha tabela. Toda vez que você criar uma tabela, ela vai ser incorporada aqui dentro do navegador de projetos, na aba de tabelas quantidades. Bom, então aparece aqui, ó, as tabelas que já tenho criadas neste momento. Tem aqui outras duas criadas, mas eu vou até excluir ela para depois a gente ver como que a gente pode estar fazendo, né, esse tipo de tabela também. Então, por enquanto, vamos ficar aqui só com a tabela de ambientes, que foi aquela que a gente criou. Então, eu tenho os meus três ambientes, copa, sala e mezanino, né, um com cada numeração, consequentemente um em cada nível e a sua área respectiva. Quando nós estávamos criando a tabela, ele tinha uma janelinha que continha todas essas opções aqui, ó, que são as opções de propriedades. Então eu posso trabalhar os campos, eu vou clicar aqui, qualquer uma delas que eu clicar vai abrir a mesma janela, o que muda é só a aba. Então se eu clicar aqui em campos, ele abre essa janela de propriedades da tabela, aonde abre diretamente aqui a aba campos. Se eu tivesse clicado em filtro, ele abre a mesma janela, só que na aba filtro. Ok? Então assim você pode clicar em qualquer botão, qualquer um, tanto faz, vai abrir essa mesma janela. E essa janela é a mesma janela que aparece quando a gente está criando a tabela. Então não precisa ficar preocupado em fazer todos os ajustes no momento da criação da tabela. A partir do momento que você sentir uma necessidade de incluir novos campos ou fazer alguma formatação, você pode estar buscando essa janela através dessas opções aqui. Então agora vamos ver aqui um pouquinho cada uma delas. Primeiro a aba de campos. Aqui dentro da aba de campos, né, nós já tínhamos buscado aqui 4 campos, a gente então aqui percebe o que é cada um desses campos, né, que ele vai trazer dados referente àquele elemento que eu estou trabalhando. Qual que é o elemento que eu estou trabalhando? Ambientes. Então, referente aos ambientes, eu tenho alguns campos aqui, alguns parâmetros que são compartilhados entre a família do ambiente e entre o projeto. Tá? Então a gente consegue fazer então essa associação. E aí eu posso estar buscando vários outros campos. Eu não vou falar a respeito de um por um, porque são muitos, né? Cada tipo de família traz campos diferentes. Então o ideal é que você dê uma olhadinha aí e veja para aquele tipo de família que você está criando, quais são os campos mais adequados para a sua tabela. Um campo que eu acho bem interessante aqui é o campo imagem. Com este campo, eu vou inserir ele aqui, ó, eu posso estar inserindo imagens numa tabela. Isso pode ser bem legal, né? Por exemplo, eu poderia estar criando uma folha índice, em vez de colocar essa tabela de ambientes lá na prancha de projeto, eu poderia estar colocando como se fosse um dossiê ou um memorial descritivo, onde eu quero colocar uma tabela, e dentro dessa tabela eu quero inserir cada uma das imagens referente àquele ambiente. Por exemplo, só para você ter uma ideia, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou abrir o arquivo da vista 3D que nós estávamos fazendo. Eu não vou nem mesmo renderizar essa imagem não, mas vou pedir para ele exportar essa imagem que está aqui. Ó. Isso é uma ferramenta bem simples, tá? Você pode vir aqui em arquivo, exportar. Lá no finalzinho aqui nós temos a opção imagens e animações. Então passou o mouse sobre ela, abre 3 opções, percurso virtual, estudo solar e imagem. Clica sobre imagem. Ele vai te perguntar o formato, o caminho da onde você quer salvar, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, no meu ambiente de trabalho mesmo, né, para não dar nenhum trabalho de encontrar depois, e vou chamar aqui de sala. Então é a minha sala. Ok, vou salvar. Então o caminho é este. Agora, qual a janela eu quero salvar? Então a janela que está aqui ativa, a janela atual. Eu posso fazer uma seleção também de múltiplas vistas do meu projeto. E posso pedir aqui para ele trabalhar a questão do tamanho da imagem. Neste momento, qual é o tamanho dessa imagem aqui? Lembra quando a gente fez a configuração do tamanho da janela?
lá naquelas proporções que aparece aqui em cima do estilo da vista, eu vou cancelar aqui só para a gente ver o que eu estou falando. Ó. Isso daqui, ó, tamanho do recorte. Então o tamanho dessa janela é isso, 35 centímetros por 21, ok? Então quando eu salvar aquela imagem, ela vai ficar com esse tamanho. Então venho aqui novamente, exportar, imagem. O caminho ainda está correto, eu vou pedir só para ele manter o tamanho original da imagem. Então ela vai ficar com aqueles 35 centímetros por 21. O formato que vai ser salvo é o JPG. E estou com a qualidade imagem raster 72 pixels por polegada. Esse 72 é pouco. Tá? O ideal é que a gente trabalhe com 300 se quiser uma imagem melhorzinha. Ou pelo menos 150. Eu vou passar para 150 e vou colocar OK. Então nota que eu não fiz assim grandes alterações. Tá? Eu vou só abrir aqui a minha imagem para a gente dar uma olhada como é que ela ficou. Então, ambiente de trabalho, a imagem está aqui. Olha aí a imagem, tá? Tem uma qualidade até razoável, né? Ok, então significa que agora eu posso inseri-la dentro daquela tabela. Então eu vou lá na tabela de ambientes, eu tenho aqui a sala, ó, clico aqui, reticências e posso estar adicionando a minha imagem. Projeto 1. Pronto, já ficou lá a imagem atribuída àquela tabela. Então, eu vou inserir essa tabela agora dentro de uma folha. Eu vou criar aqui uma nova folha. Não precisa se preocupar que a gente vai ver isso num vídeo posterior. Tá? Então, não se preocupa com isso aqui agora. É só mesmo para inserir a tabela. Eu vou arrastar a tabela para cá. Ó. E pronto, está aqui a minha tabela. Então, nota que agora eu tenho a minha tabela e na frente da sala eu tenho a imagem. Então a gente tem essa opção de criar miniaturas. Eu posso estar colocando para cada ambiente uma representação do que é aquele ambiente. Ou se eu estivesse fazendo tipo uma legenda com equipamentos dentro da minha casa, né? Uma tabela de mobiliário, por exemplo. Então eu posso estar buscando uma imagem de cada mobiliário. É um recursozinho bem interessante. Vou voltar lá de novo aqui às tabelas. Então a gente pode inserir novos campos sempre que achar necessário. Também posso trocar a ordem desses campos. Aquela imagem estava no final da tabela. Se eu quisesse que ela estivesse no princípio da tabela, eu posso vir aqui, ó, e pedir para ele subir a posição na tabela. Ok, a imagem passa para o princípio. Vou navegar aqui novamente para a vista da folha e a minha imagem agora já está logo aqui no princípio da tabela. Então dessa forma você pode ir controlando.